Um povo que sai do Egito e agora começa a andar em círculo no deserto. Amados, eu não sei quantas voltas o povo de Israel deu no deserto, mas de uma coisa eu sei: eles passaram muitas vezes na entrada de Canaã. Eles passaram muitas vezes na porta. O que o Senhor quer nos dizer com isso? Aquilo que você procura, talvez o local da sua promessa, aquilo que você está esperando de Deus, muitas vezes você pode ter passado diante disso e não ter visto. A porta que vai dar acesso ao local da tua promessa, muitas vezes você passou na porta e você não percebeu. Por quê? Por que o povo de Israel não percebia a entrada de Canaã? Por que por mais que as pessoas passavam ali naquela montanha, mas elas não avistavam a entrada, elas não avistavam a cidade? Porque o coração delas estava preocupado, estava com medo, estava pensando em retroceder. Foi por isso que houve rebelião. Pessoas que não têm destino, pessoas que não têm a voz de Deus sempre querem retroceder. Deus está dizendo para você: não é tempo de retroceder, não é tempo de querer voltar para o Egito, não é tempo de dar passos para trás, é tempo de caminhar para frente. Nós, como povo de Deus, não fomos chamados para ficar dando voltas em círculo. Nós fomos chamados para marchar e ir adiante. Deus está falando com você que ano após ano passa pelas mesmas circunstâncias e situações. Isso é um povo que fica rodando no deserto, andando em círculos e não encontra a entrada para chegar no local de promessa. E muitas vezes, amada, a pessoa até diz assim: Deus quer assim. Não, amado, Deus tem para você um ponto de saída e um ponto de chegada. Deus tem para você, aleluia, o caminho do deserto, mas Deus tem para você também a chegada em Canaã. Deus tem o local da promessa pronto e preparado. Ele quer que você avance, errando, acertando, porque nós vamos errar muitas vezes nas nossas escolhas, mas nós temos que confiar que o Senhor está nos dirigindo, que o Senhor está nos conduzindo, que o Senhor está nos levando adiante. A palavra do Senhor diz que o errar é humano, cair é humano, mas o levantar é de Deus. E muitas vezes a pessoa não encontra a porta com medo de errar. Se você não tentar, você não vai ter certeza. Se você não tentar fazer aquilo, você não vai ter certeza se realmente é daquele jeito ou não. E se você tentar fazer algo que de repente lá na frente você descobrir que aquilo era errado, que não foi o caminho certo, saiba que o teu Deus é Deus para te direcionar novamente. Você só precisa ouvir a voz que está dentro de você. Você só precisa ouvir o Espírito Santo que está dentro de você. Você só precisa ouvir a voz do Pai te dizendo: este é o caminho, andai por ele, vá avante. Amado, diante das circunstâncias e situações, pensa comigo agora. Uma multidão de pessoas que era o povo de Israel ali na margem do mar. Havia obstáculos de todos os lados. Havia obstáculos, amado, atrás deles, um exército que vinha ali pronto para devorar eles. Havia uma ribanceira do outro lado, havia uma montanha do outro lado, incapaz deles subir, incapaz deles descer, incapaz deles voltar para trás. Sabe por quê? Que muitas vezes Deus coloca um exército atrás de você. Entenda uma coisa, isso na visão espiritual não é maldição, não é obra do diabo. Na verdade, o exército estava ali perseguindo o povo com um objetivo. Deus estava dizendo: não vão retroceder, não vai voltar, porque se você voltar vai ter mais luta. Se você voltar, o exército inimigo te espera. Se você voltar, a ação do mal vai te atingir. Sabe por que muitas vezes Deus te cerca de todos os lados? Porque não existe escolha, existe só um caminho. Ainda que tenha o mar na frente, Deus está dizendo: avance.
Vai adiante. O Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo naquele tempo é o mesmo Deus que está disposto a abrir a fazer com que as águas se ajuntem para você passar. Aleluia. Entenda uma coisa: os teus inimigos trabalham para o teu bem. O exército de Faraó naquele tempo estava trabalhando para o bem do povo de Israel. Ah, mas eles estavam vindo para matar, sim, para não deixar a escolha do povo retroceder. Sabe por que as coisas estão te apertando? Sabe por que está difícil? Deus está dizendo: eu não vou deixar nenhuma margem, nenhuma porta, nenhuma oportunidade para você retroceder. Eu não vou deixar nenhum caminho, nenhum atalho, nenhuma possibilidade de você retroceder. Porque só existe um caminho, é Canaã. Só existe uma direção, é Canaã. Só existe uma direção, é o local da promessa, aonde você vai cumprir a sua missão, aonde você vai poder designar, manifestar aquilo que Deus colocou na tua vida. Muitas vezes a gente faz como Moisés: pai, Deus está falando contigo, mas Deus está falando comigo também. Muitas vezes a gente olha para o Senhor e diz assim: pai, acabou. Não tenho mais para onde eu caminhar. Eu não consigo ver saída. Se eu voltar, posso morrer. Subir a montanha eu não consigo. Se eu pular no despenhadeiro, eu vou morrer. Amados, Deus poderia ter acabado com o exército, como fez depois. Deus poderia ter feito aquela montanha se transformar em uma planície. Deus poderia ter feito aquele buraco, aquele despenhadeiro se elevar. Qual é a diferença para Deus? Qual é a diferença entre abrir o mar, mover uma planície, parar o exército? Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Sabe por que Deus não fez diferente? Porque o caminho era avante, marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. E o interessante, queridos, que bastou uma ação de Moisés, uma ação de fé, colocando a vara, simbolizando poder, mas ao mesmo tempo simbolizando a palavra do Eterno, para o mar se abrir e o povo passar. Deus está falando para pessoas aqui: você está encurralado, é? Você não vê saída. Você pensa em retroceder, mas o negócio lá atrás está feio. Você olha para um lado e para o outro e você não vê como resolver a sua situação, você não vê como seguir adiante. Deus está dizendo para você: marche, siga em frente. Ah, mas eu não sei para que lado. Deus está dizendo: siga em frente. Você só precisa olhar o local da onde saiu e seguir a direção que Deus te mandou. Se foi num cargo, é lá que você vai chegar. Se foi para um local, é lá que você vai chegar. Apenas siga em frente. Apenas siga em frente. Dê um passo. Caminha um pouco mais. Caminha um pouco mais. Tome decisões. Muitas vezes a pessoa não toma decisão, por quê? Porque ela tem medo de falhar. Amado, ficar parado já falhou. O reino do Espírito, nós precisamos saber quando avançar e quando parar. Você vai perceber que a nuvem da presença dizia ao povo:
marche. E também dizia ao povo: pare. Esta é uma palavra que eu recebi no começo do meu ministério. Filha, não se mova antes da nuvem, mas não fique parada quando a nuvem se mover. Amados, e na minha caminhada ministerial, eu já fiquei parada quando a nuvem se moveu. Só que quando você fica parado e a nuvem já foi, tudo trava na sua vida. E aí você precisa novamente encontrar-se com o seu Senhor e dizer: Senhor, me redireciona de novo.